Olá, pessoal da TV Humana. Estamos aqui para mais um episódio do programa Construções e Desconstruções, ministrado por mim, Thaisa Queiroz Lima, psicóloga clínica e psicanalista lacaniana em formação. E hoje o tema vai ser organização prática e interna, uma forma de cuidado com você. E eu acho que esse tema tem tudo a ver com um dos propósitos da TV Humana, que é o lado bom da humanidade, né, de olhar para a saúde das pessoas, a humanidade das pessoas, e nada mais importante do que isso do que olhar para a saúde das pessoas, não é mesmo? Tanto a saúde emocional, mental e a física é super importante, né? Então, estamos unindo aqui os valores, né, da TV Humana com o meu trabalho em relação à clínica, a esse tema que eu vou trazer aqui para vocês, com vários aspectos que eu considero extremamente relevantes para transmitir, compartilhar com vocês, para que vocês consigam construir ou desconstruir algumas ideias em relação à organização por aí, né? A organização como uma forma de cuidado. Então, bora lá? Vamos lá, né? Um ponto que eu quero iniciar falando é que eu considero um grande erro achar que se organizar se limita apenas às nossas coisas externas e práticas, porque nós temos muito essa visão, né, de que a organização é organizar, sei lá, a minha pequena biblioteca aqui, por exemplo, quando, na verdade, a minha visão sobre organização vai muito além do que isso, e é uma coisa que eu quero passar para vocês hoje nesse episódio. Eu acredito que as duas maneiras de se organizar funcionam melhor quando coexistem juntas, que é a organização prática e a organização interna, sem que uma se sobreponha à outra, pois ambas são essenciais para viver bem. Então, eu que percebo muitas vezes uma sobreposição da organização prática e externa à organização interna. E ambas são extremamente importantes. Eu acredito que organização é tanto organizar ações práticas como organizar aspectos mais complexos, geralmente internos e particulares, como pensamentos, comportamentos e emoções sobre você e sobre a sua vida. Eu faço essa divisão, né, entre organização prática e organização complexas apenas de forma didática, pois eu acredito firmemente que ambas, elas não se separam, que elas precisam coexistir juntas, mesmo que tenham algumas diferenças entre elas, obviamente, né? Eu vejo muitas pessoas focando bastante em como fazer suas organizações práticas e desconsiderando o quão importantes são suas organizações complexas internas. E às vezes a pessoa não percebe que a sua organização interna está impactando na sua organização prática, né? E aí eu né, trago a questão, assim, por que a nossa organização complexa e interna é tão importante assim? Porque muitas vezes não conseguimos fazer nossas organizações práticas, pois estamos com questões e sofrimentos que nos dificultam ou impossibilitam de fazer as coisas. Ou seja, por causa da nossa organização ou desorganização interna. Quantas vezes, né, a gente se vê tendo dificuldade de fazer algumas coisas, não porque a gente não é capaz de organizar, sei lá, aqui o exemplo da biblioteca, mas porque a gente está muito triste, muito para baixo, a gente está sofrendo por alguma questão. Não é mesmo? Eu vou te dar um exemplo também, um outro exemplo, que eu acho que é muito comum, que eu já ouvi muito na clínica, mas também de várias pessoas, de tão comum que isso é. Talvez você já tenha comprado uma agenda para organizar sua rotina e horários, né? Uma agenda física, bonitinha, lindinha, igual as que eu tenho aqui. Ou você tenha tentado se organizar com uma agenda digital, né? Vamos colocar as coisas também mais de forma atual, né? É muito comum a gente tentar se organizar também de maneira digital.
mas você não conseguiu seguir o que você se propôs ali. Ou você tenha feito metas que são ideais demais para a sua realidade possível. Ou seja, você idealizou tanto aquilo que você não consegue. E muitas vezes, novamente, você não consegue, não porque você não é capaz de executar. Raramente é por isso, né? Por incapacidade. E até mesmo quando há alguma incapacidade, ela pode ser trabalhada para que você consiga desenvolver melhor algumas capacidades, né? Então, é muito mais sobre a sua organização interna, suas questões internas, do que a organização prática em si, aquela tarefa prática em si. Então, como é importante a gente ter esse olhar para além, que tem algo além ali. Não é só a minha preguiça, a minha procrastinação, que muitas vezes eu também ouço as pessoas falando sobre isso, né? Mas tem outras coisas além, tem outras questões, que podem ser, em algum momento, sim, uma procrastinação, pode ser uma preguiça ali, mas que tem mais coisas envolvidas ali, né? E aí, né, talvez você tenha questionado a sua capacidade, se criticado, pensando em quantas vezes você tentou e não foi para frente, questionando por que fulano consegue com tanta facilidade, você não, dentre outras possíveis questões internas relacionadas a isso. Quem nunca fez isso, né? Ah, mas fulano consegue, mas a vida do outro, mas isso aqui, né? Todo mundo já fez isso, não é mesmo? Ainda mais em tempos de redes sociais, em que a gente só vê as coisas bonitas, a vitrine, né, da coisa, a gente não vê os processos, os perrengues, as dificuldades, as questões, os sofrimentos, muitas das vezes, né? E aí eu coloco outra pergunta aqui também, eu adoro trazer algumas questões e perguntas, eu acho que perguntas movimentam muito a gente, né? Que é, o que isso pode estar demonstrando de maneira geral? Que você não conseguiu viver o processo para tornar isso um hábito da sua rotina, que você não criou uma estratégia própria que fosse possível e fizesse sentido seguir, e que talvez você não tenha se sentido bem para isso. E é exatamente aqui que a organização complexa e interna entra para te auxiliar a se organizar de maneira prática. Você entendendo a importância de que ambas coexistam bem juntas, que precisamos de nos organizar internamente para nos organizar praticamente, e que é essencial criar conhecimentos para serem aplicados na sua própria vida. Então, não adianta eu ficar pegando um monte de estratégias universais, igual a agenda é universal, né? Todo mundo sabe que é bacana, às vezes, se organizar numa agenda, se eu não desenvolver estratégias particulares. Olha, como é que eu vou utilizar essa agenda? Eu acho que eu vou usar ali nas primeiras 2 horas que eu me levantar, eu vou olhar para ela, eu vou fazer assim, ou eu vou toda noite, para mim funciona melhor olhar lá à noite, ou de você entender como é que aquilo faz sentido para você, na sua particularidade, né, com estratégias e conhecimentos aplicados para a sua vida. Você pode até pegar alguma coisa universal, mas você vê como é que essa coisa universal ela pode se encaixar na minha vida, nas minhas características, na minha particularidade. Né? E isso é olhar para a sua organização interna, né? Construir uma forma de se organizar internamente. E aí você pode estar pensando, mas Thaís, eu já tentei resolver essas questões várias vezes e não consigo sair do mesmo lugar. E aí isso te respondo. Apenas com os seus mesmos pontos de vista engessados e cheios de questões de sofrimento, talvez fique difícil mesmo de sair desse lugar. Do lugar, né? Talvez você precise ser guiado por um profissional que te guie para encontrar soluções que você não consegue perceber e construir sozinho, né? Então, eu estava falando antes no sentido, né, da gente construir estratégias, da gente olhar para essa organização interna, mas esse é um ponto que eu não posso deixar de mencionar, né? O quanto às vezes a gente não consegue construir isso para nós sozinhos. E não é por necessariamente uma incapacidade nossa, mas porque muitas vezes a gente não consegue perceber algumas coisas além dos pontos de vista que a gente já tem, além da nossa própria visão. Para a gente construir visões novas, muitas vezes o que a gente precisa?
da troca, né, entre a visão com outras pessoas, por exemplo, um profissional, que é uma pessoa ali que não está engessada ali na sua visão. Ele pode te ajudar a ter uma visão diferente. E não só um profissional, é claro, né? Às vezes um amigo que você confia muito, ele pode trazer um ponto de vista que, interessante, me ajudou a pensar, me ajudou a mudar um ponto aqui e tudo mais. Então, essa troca, né, é sempre muito importante. E aí eu até me lembrei agora do nosso episódio sobre comunicação, que eu falei muito sobre, né, essa questão da comunicação nas relações. Se eu fosse vocês, iriam ver esse episódio também, tá? Porque ele está muito interessante. Mas voltando aqui, né? Tem esse ponto, né, de que às vezes a gente não consegue construir sozinho, mas que a gente pode construir de maneiras muito produtivas, com o auxílio de alguém num processo de tratamento, né, com a ajuda até de outras coisas, por exemplo, pensando aqui num exemplo até da minha própria vida, né, de consultoria financeira, que eu sentia a necessidade de me organizar financeiramente de maneira diferente, só que eu não tinha muito conhecimento, não sabia muito bem como fazer isso, e eu comecei um processo lá em 2022, se eu não me engano, de consultoria, e faço consultoria de 6 em 6 meses para me ajudar nesse sentido. E isso transformou muito a minha relação, né, com o dinheiro, com a minha organização financeira. Então, tem vários ambientes que podem ser facilitadores para nos ajudar em alguns processos de organização interna. Assim como de organização externa e prática também. E aí, né, aí entra um pouco do meu trabalho, né, de caminhar junto com a pessoa um tratamento para construir de pouco em pouco soluções para suas questões particulares, por exemplo, em relação à desorganização interna, como se organizar, o que tem para além disso também, né, enfim, vários pontos. E aqui eu elenquei algumas soluções possíveis, né, de serem construídas para você poder pensar aí, né, na sua organização interna. O primeiro ponto é construir novos pontos de vista sobre a maneira que você se organiza na vida atualmente, mas também sobre a sua história em relação a isso. Então, vamos lá tentar construir novos pontos de vista, tentar colocar novas coisas em prática, né, quebrar algumas construções engessadas que a gente tem, né, desconstruir algumas ideias, isso nos ajuda muito. Olhar para a nossa história também, como é que eu me organizo, como é que é a minha relação com isso, como é que foi se estabelecendo, enfim, muita coisa pode vir daí. Outro ponto, que é o segundo. Criando estratégias que façam sentido para a sua realidade possível, testando e repensando. Então, olhar para a sua realidade possível. Minha realidade possível é essa. Na minha realidade ideal, eu queria ler 30 páginas por dia. Mas na minha realidade possível, trabalhando, eu consigo ler só 10. Então, vamos pela realidade possível. Vamos ter cuidado aí com as idealizações que a gente faz em relação à organização interna da gente e à organização externa. Vamos lá. Terceiro ponto. Pensando continuamente em soluções possíveis para tais questões, sofrimentos e problemas. Entender que é um processo contínuo a gente se organizar internamente e de forma prática. A gente sempre vai ter alguma coisa para a gente construir de novo, a gente sempre vai ter uma maneira diferente de organizar alguma coisa prática. Então, está sempre nesse movimento da vida, né, que é muitíssimo importante. Quarto ponto, organizando pontos de vista sobre todo esse contexto de organização e sua relação com outras áreas e questões de sua vida. Então, é muito importante a gente olhar, né, para a organização prática, organização interna, mas a gente expandir isso para diferentes assuntos para ver a relação entre eles. Porque às vezes a gente vê uma situação aqui, né, e a gente vê outra situação, que é uma situação diferente, mas que tem alguma coisa que pode estar se repetindo nas duas situações, que possa nos dar
uma luz. Olha, isso aqui está se repetindo. Por que isso está se repetindo? Ah, porque tem relação com essa outra coisa e tal. E aí você ir construindo novos pontos de vista, soluções possíveis a partir disso. Claro que isso, gente, né, são processos a curto, médio e longo prazo, principalmente, tá? Isso que eu estou falando aqui não é coisas simples, não, é uma coisa mais complexa. Então, tenha esse entendimento também sobre o que eu estou trazendo, tá bom? Vamos lá para o quinto ponto. Vivendo o processo de se organizar de uma maneira diferente do que você vem fazendo e lidando até então. Então, é trazer mudanças, é pensar diferente, vamos sair do lugar que a gente está agora, vamos movimentar, né? Sexto ponto, adicionando pequenos hábitos e analisando qual hábito será mais fácil de ser incluído dentro do que você já consegue fazer, dentre outras soluções possíveis. Então, não é pegar um hábito assim, nossa, uau, eu não consigo beber, vamos supor, eu não consigo beber água, nem 500 ml por dia, tenho muita dificuldade de beber água, principalmente no frio, mas eu vou colocar uma meta de 3 litros de água, porque eu preciso beber água para, sei lá, emagrecer. Vamos devagar, vamos adicionar um pequeno hábito. Olha, eu vou beber um copo de 250 ml pela manhã. Eu vou tentar tomar outro durante a tarde. Eu vou tentar tomar outro durante a tarde também, né? Vamos colocar ali um primeiro período da tarde e depois um outro final da tarde ali eu vou tomar outro, e aí de noite eu vou tomar outro copo. Né? Não é uma meta de 3 litros enorme, mas é uma meta que talvez você possa alcançar com um pouco mais de facilidade. Que aí você vai tentar, né, de maneiras separadas e tomando esse copo de água. Né? E é um exemplo, né? E aí nisso você vai conseguir o quê? 2 litros, 500, não, 1 litro de água, na verdade, né? 200. Não vai ser, uau, grande coisa, né? Uma grande meta, mas vai ser onde você vai estar construindo um hábito de cuidado com você, de você ir se organizando internamente de forma prática diante daquele novo hábito, entende? E aí, né, percebe que, ao viver esse processo de maneira intencional, sendo guiado por meio de construções de soluções e estratégias particulares, pode tornar mais fácil e possível o caminho de se organizar de forma prática e interna. Né? Então, um processo de tratamento, né, ele facilita muitíssimo coisas que você pode estar aí quebrando muita cabeça para fazer, né? Prejudicando a sua saúde mental, prejudicando a sua vida, quebrando a cabeça por algo que você poderia ter uma pessoa que facilitasse, que guiasse o seu processo. Então, muitas vezes isso é muito importante, né? E como eu disse, não só de um profissional, né? Como eu, uma psicóloga clínica, uma psicanalista, mas às vezes um consultor financeiro, igual eu usei o exemplo, né? Um mentor, né? Um curso que você vai fazer, entre várias outras possibilidades, não é mesmo? Então, voltando num ponto que eu tinha falado, né, que eu considero super importante também. Não é sobre soluções universais ou prontas para você seguir, mas ver o que é possível organizar prática internamente a partir da sua realidade possível. Eu acredito firmemente que se organizar internamente é o que potencializa a nossa organização prática, a maneira com que vivemos também. Isso aí eu provei desse resultado, desse fruto, na minha própria vida, né? Quanto mais eu me organizei internamente, mais eu consegui me organizar de forma prática. Fazer mais coisas, ser capaz de mais coisas, né? E eu já era uma pessoa muito organizada de maneira prática, mas me faltava muito organização, maturidade interna. Quantas pessoas a gente vê que são assim, né? Que você vê, não, uma pessoa muito organizada, ou não é nada organizada, não consegue nem ser organizada de forma prática, nem ser organizada de forma
interna, e às vezes a pessoa já é adulta, né? Não consegue ter uma conversa tranquila, uma conversa séria com a pessoa sem brigar, por exemplo, né? Então, olha como é que a organização vai muito além, né? Organização interna está envolvida em tudo, né? Então, são só exemplos aí que ajudam a gente a pensar, tá? Sem julgamentos, né? Claro, cada pessoa tem a sua história, tem as suas dificuldades, tem as suas questões, né? Mas é só para vocês verem o quanto a gente é capaz de poder ultrapassar essas coisas, de poder trabalhar em nós mesmos, de ter um desenvolvimento pessoal contínuo. Todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo é capaz de sair de um determinado ponto e ir para outro. Não para nossa, eu nunca estudei e agora eu vou me tornar um doutor em não sei o quê. Não é pular de uma coisa para outra também, né, gente? Mas aí seguindo um processo, ó. Vai, aí até que você possa chegar, né? E ir de acordo com a sua realidade possível, né? Que é um tema que eu adoro falar também, né? Que é super importante a gente ter essa visão pé no chão da nossa realidade possível, né? Não da realidade idealizada, né? Nem numa realidade também que tão precarizada, assim, eu não consigo e tal. A realidade possível olha, eu sou capaz de mais um pouquinho, né? Sou capaz de ir avançando aos pouquinhos, né? Então, mais um ponto também, né? A organização interna, ela pode transformar a maneira que vivemos, pois permite que tenhamos mais clareza sobre nossas questões internas, né? E mais clareza sobre como as nossas questões internas podem influenciar na maneira que nós nos organizamos e vivemos a vida, né? Então, mais alguns pontos que eu acho super importante enfatizar também, que se organizar internamente pode ser organizar sobre pontos de vista que você tem sobre a sua vida, pensar sobre as coisas que são importantes para você, delimitar sobre o que faz sentido para você em situações e nas suas relações com as pessoas e com as coisas, entender quais são as suas prioridades, entender o que é urgente para você, o que não é, né? Delimitar sobre como você quer se relacionar com as pessoas e as coisas, entender sobre qual é a sua realidade possível, o seu contexto de vida, dentre outras diversas possibilidades, né? Então, eu quero dizer para vocês, né, que se organizar internamente é um processo contínuo, como eu já disse antes, né? Em que sempre é possível construir novos pontos de vista e soluções possíveis para pensar sobre como se organizar diante da vida, seja em relação às suas questões, seus sofrimentos, suas tarefas da rotina ou quaisquer outros aspectos de sua vida. E, mais uma vez, eu quero enfatizar, né, que a nossa organização interna pode transformar a maneira com que a gente vive. Eu acredito firmemente nisso. E, como eu já disse em um outro episódio também, se não me engano, o primeiro, né, em que eu falei sobre construções e desconstruções, eu acredito muito no poder também da repetição para a gente aprender algumas coisas, para a gente fixar algumas coisas, para a gente construir e desconstruir algumas coisas. Então, por isso que, né, nesse episódio, eu trouxe alguns pontos, né, que acabam se repetindo para fixar isso aí para você, para que você possa pensar sobre isso, para que possa causar algum movimento aí para você, interno, né, se precisar, anota, né, vai pausando aí, vai revendo, vai fazendo esse trabalho que eu propus aqui para vocês também, né? Porque de alguma forma eu propus um trabalho, né, com esses pontos que eu trago para vocês, né, sobre algumas soluções possíveis, né, sobre, enfim, várias coisas aí que vocês podem se aproveitar para o processo de desenvolvimento pessoal de vocês, né? Então, quero apenas enfatizar também o tema, né, de que a organização prática interna é uma forma de cuidado com você. É uma maneira de você cuidar da sua relação com você mesmo. E não tem nada mais saudável do que isso,
eu acredito, né? Nada mais saudável no sentido mental, emocional e físico do que a gente cuidar de nós mesmos e de como a gente cuida de nós mesmos, tá certo? Então, esse é o conteúdo que eu preparei, né, para trazer para vocês e o que foi me vindo durante também, né? Espero que tenha feito sentido por aí, espero que, né, tenha agregado a vida de vocês, né? Que esse é um dos valores aqui da TV Humana, que a gente possa agregar a vida de vocês, né? A gente olhar para o lado bom da humanidade, e eu acho que esse episódio traz isso, né? Como é possível da gente trabalhar na nossa própria vida, na nossa humanidade, com tudo isso que foi dito. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Me contem se gostou, se fez sentido, nos comentários ou nas minhas redes sociais, por exemplo, no meu Instagram, que é @psitaisaQL. Tá bem? É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.